Olá, futuros e futuras canadenses! Hoje eu trouxe aqui uma pessoa nova no canal. Eu tô aqui em Vancouver e eu aproveitei então para trazer o Gabriel. Ele tá aqui há 4 meses, né, recém-chegado a Vancouver. Ele tem 28 anos e tá fazendo college aqui no Canadá, desenvolvendo um pouquinho do inglês dele. E hoje a gente vai contar um pouco sobre a experiência dele, né, já que a gente já falou sobre a experiência de relacionamentos com outros públicos, mulheres contando as experiências delas, homens contando as experiências com outros homens, mas a gente nunca teve um brasileiro contando as experiências dentro de conquista, paquera, esse tipo de coisa, com locais aqui de Vancouver, que é uma coisa um pouco difícil, né? É um pouco diferente lá do nosso país, mas é interessante você conhecer outras culturas, né? Você saber como é que funciona o comportamento de outras pessoas, como é que você aborda as pessoas, como é que você fala, porque é bastante peculiar, assim. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, a gente tem uma cultura mais de aproximação. De abraços, de 2 beijinhos. Exatamente. E aí é muito mais fácil você se aproximar das pessoas. O que a gente já tem aqui diferente um pouco, né? Você tem que ser um pouco mais tranquilo, você tem que conversar de uma maneira diferente da qual a gente já está acostumado. Então, existe um processo de adaptação que você tem que se adequar para ter uma relação com uma pessoa aqui no Canadá, né? Seja qual for o sexo que você estiver interessado. Tá. Me conta um pouquinho como foram as suas primeiras experiências aqui. Então, uma vez, quando eu tinha acabado de chegar, eu estava com a minha irmã, né? Que eu moro com a minha irmã aqui. E a gente estava num bar, no Earls, que é bem conhecido aqui em Vancouver. E tinha uma pessoa, uma menina assim, que eu achei bem bonita e tal. E eu fiquei interessado em falar com ela, só que a minha irmã falou, não, aqui tu não pode chegar assim e conversar, que tu pode parecer que é meio grosso, pode estar invadindo o espaço da pessoa. É o personal space, né? Exatamente, aquela questão de dar o espaço, né? E aí ela foi, se quiser eu peço o número dela pra você. Eu falei, pô, número? Isso é meio diferente, né? Pedir um número, a gente não tá acostumado a pedir um número, né? A gente só senta lá e conversa naturalmente, né? E às vezes precisa pedir um número para conversar agora? Às vezes acontece alguma coisa, às vezes não, natural. E aí ela foi, pediu o número da pessoa e tal, só que aí a pessoa falou, pô, fala pra ele vir aqui, e pediu o número pra mim. Só que aí eu tava com o inglês meio enferrujado ainda. Tá, agora eu entendi por que precisou ali da irmã. E aí eu fui lá, conversei com ela me deu o telefone dela e a gente trocou algumas mensagens assim e tal, mas acabou não chegando a lugar nenhum, porque teve meio que esse choque cultural, assim, porque a gente trocava uma mensagem e ela, respondia muito depois e acabou que não nasceu nada dali, assim, sabe? Então foi... Só nasceu um grande espaço entre uma mensagem e outra. Um grande espaço, tipo assim, muito grande. É tipo o quê? Horas ou dias? Dias. Aí eu meio que deixei de lado, assim, e tal, até falei pra ela que era pra deixar pra lá, que acho que não ia acontecer nada e tal. E assim, tem um lugar lá que eu trabalho também, que tem umas meninas interessantes e tal, mas que ainda assim a gente não sabe, eu ainda não tenho time, assim, para quando você pode chegar e conversar com alguém sem invadir o espaço daquela pessoa, assim, ao ponto de você estar sendo inconveniente ou eu acho que tem uma questão muito forte de harassment também, né? Assim, exatamente. É o medo. Eu acho que o homem aqui ele acaba tendo um medo de se aproximar demais e acabar sofrendo consequências, porque o choque é muito grande, assim. A gente está acostumado com beijo, com abraço, com tipo, às vezes a mulher do Brasil acaba de estar tá acostumada a ser pegada no braço, a ser pegada pelo pescoço, né? Mas isso aqui é uma coisa completamente repulsiva pro canadense. Na verdade é uma questão basicamente cultural mesmo, porque a gente é muito de abraçar, é caloroso. Às vezes você não tá nem interessado na pessoa nem nada, só que a gente é assim, a gente fala assim, a gente se abraça, entre a gente se trata assim. Só que quando você tá no trabalho, você tem que, por exemplo, tentar se controlar um pouco mais para não ser tão você numa cultura que não pertence a você, assim, que você ainda tá aprendendo sobre ela. Então, fica assim, ainda há um período de adaptação, mesmo após 4 meses assim, eu ainda tô sentindo como é que o pessoal aqui te trata em relação a você se aproximar um pouco mais, até para fazer amigos, assim. Eu já tenho alguns amigos canadenses, mas eu já tenho muito mais amigos brasileiros, mexicanos, latino-americanos, até indiano, que eles são mais próximos da nossa cultura, o que facilita, né, assim, a gente ter um laço de amizade mais forte. Para descolar um date, demora muito? Então, tem que estar aquela história, no lugar certo, na hora certa.
Defina o lugar certo, a hora certa. Alguma coisa que deu certo, vai. Então, tu vai numa balada, assim, aí tem aquela menina que fica te olhando ali às vezes, né? A gente não sabe de onde ela vem, se ela é canadense, se ela não é. Mas aqui no Canadá, provavelmente, ela vai ser daqui, né? Então, ela te olha, você tenta conversar com ela e tal. Acho que uma vez até, né, Carol, a gente saiu e eu acabei me envolvendo lá com uma pessoa canadense. Foi super tranquilo, porque a gente estava na noite, a gente estava curtindo, ela estava bem feliz, eu também. Então, acabou que as coisas foram mais fáceis ali, porque a gente estava em um ambiente que era propício àquele tipo de situação. Então, assim, acho que se você está interessado em se envolver com uma pessoa daqui, assim, você tem que ir para o lugar, assim, certo, né? Você não pode, como por exemplo no nosso país, abordar uma pessoa num lugar, assim, que não tem enquadramento e tentar, né, conversar e ter outros objetivos com aquela pessoa. Eu conheci algumas pessoas que falaram que balada, por exemplo, essas festinhas, não é o lugar certo pra você conseguir, tipo, ficar com alguém. Porque as pessoas estão lá pra dançar. Você, no máximo, fica lá se roçando na pessoa pra dançar com a pessoa, mas realmente sair pra beijar e essas coisas não acontecem. Mas você tem uma experiência diferente. Aí depende, né? Aí depende. Exatamente, eu quero saber assim, regional às vezes, ou não sei, às vezes a nacionalidade da pessoa, a origem da pessoa que você encontrou nesse lugar já é mais aberta ou não? Esse é o meu questionamento. Então, acho que de repente também foi sorte, foi uma exceção, não sei, porque eu já escutei também o pessoal falando dessa questão, que é mais difícil e tal, mas tipo, a pessoa era muito viajada, tinha um know-how diferente, assim, conhecia outras culturas, etc, e de repente ela era mais aberta a conhecer as pessoas, a se envolver, etc. Mas eu acho que, assim, o normal mesmo é você ter essa dificuldadezinha de entrar assim no campo da pessoa ali, do canadense, da pessoa que é nativa aqui. O que você aprendeu e que você recomendaria para outros caras que querem vir namorar canadenses ou Vancouverites? Cara, vai tranquilo, com paciência, devagar, que se você for devagar, assim, abordando direitinho, sendo educado, porque elas prezam muito isso aqui, né? Você tem que ser uma pessoa polite, né? Tem que ter paciência, não seja muito ofensivo, não seja muito direto, que aí eu acho que você vai começar a ter uma forma de respeito daquela pessoa em relação à confiança, e aí ela vai te dar uma abertura maior para você chegar e, de repente, chamá-la para sair ou fazer alguma coisa só vocês dois. Acho que basicamente tem que ser tranquilo, assim, e ter paciência. Qual foi o teu maior erro? Assim, que tipo assim, estragou completamente as suas chances com uma pessoa que você encontrou por aqui? Então, eu venho do Rio de Janeiro, né, cara? A gente sai bastante lá, a gente tem essa cultura, como eu já te falei, mais aproximada. E o meu maior erro, eu acho que aqui foi ser, por exemplo, direto como a gente é no Rio de Janeiro. A gente fala, as pessoas ficam assustadas? O pessoal fica mais assustado, acha que, não, calma aí, não é bem assim e tal. E aí uma vez eu fui bastante direto, assim, e, não rolou. Não rolou, mas a gente vai aprendendo com os erros, né? Pra tudo na vida. Você já conseguiu namorar com alguém aqui? Não. Na verdade, durante a minha vida... Ele teve uma. Uma? Traumatizou, nunca mais. Não, na verdade é que eu gosto de ser, assim... De todo mundo? Não, eu gosto de ser livre, eu gosto de ter o meu tempo pra eu fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Eu não gosto de, claro, existem relações e relações, mas... Eu prefiro ficar sozinho porque eu faço o que me der na telha na hora que eu quiser. Se eu quiser viajar amanhã eu viajo, se eu quiser ficar em casa o dia inteiro hoje eu fico. Sacou? O tempo é todo meu, assim. Claro que, existem pessoas que encaixam bem, têm um estilo de vida parecido com o teu e tu pode engatar um relacionamento. Eu falei pra ele que as mulheres brasileiras são mais assim, mas as mulheres aqui elas não são assim, né? Muito cada um com a sua vida. Então tu tá assim, 4 meses sem... Não, ele não Porra, pelo amor de Deus! Ele não tá namorando. Quem é que precisa estar namorando pra tripar, porra? Existem brasileiras e latinas aqui também, né? Mas tem que estar namorando pra isso. Claro que não. Não, então tem brasileira e latina aqui também, né? Então tu, né? A gente tá falando de canadense, né? Aí... Você sentiu então que é mais fácil chegar em latina? Com certeza.
Com certeza, eles são muito mais parecidos com a gente e eu vivi 3 meses na Espanha, então eu consigo falar espanhol. Ah, pô, desenrolar no espanhol tá de boa, no inglês é que às vezes é um pouquinho complicado. Exatamente. E aí, pela cultura assim mais parecida e eu já falar espanhol com mais confiança do que eu tô falando inglês, tem facilitado bastante aqui a minha vida em relação aos dates, mas com a galera lá do nosso continente, né, lá de baixo. Ai, gente, conselho pra vocês que estavam querendo aprender mais uma língua, não aprendam o francês. Francês não vai te ajudar a pegar ninguém aqui. Aprendam o espanhol, Exatamente. beleza? Exatamente. Porque, pô, eu vou te contar, é a primeira vez que eu ouço isso. De que você tendo a fluência no espanhol, você ia conseguir, né, aproveitar melhor essa solteirice. Até porque aqui tá crescendo, né, o número de pessoal que tá estudando vindo do México, vindo da Colômbia, vindo do Brasil. Então, se você puder aprender espanhol, vai ser melhor pra você. Caraca. Você acha que o seu estilo mais assim, solteiro, livre, leve, solto, curtindo, né? Acabei de chegar, tô curtindo. Isso combina com o estilo canadense de relacionamento? Então, pelo que eu tenho visto até agora, assim, as pessoas aqui, elas procuram mais ter uma relação, assim, não digo duradoura, porque eu não conheço pessoas que estão namorando há muito tempo, mas elas parecem dar mais valor à questão de namorar. Só que assim, eu sou assim, eu gosto de ter o meu tempo pra mim, eu gosto de viajar, eu gosto de, se eu quiser dormir o dia inteiro, eu quiser fazer o que eu quiser, assim, eu faço, independente de qualquer pessoa, isso sou eu. Assim, o que eu posso fazer é me adaptar à cultura em certos pontos, mas eu não posso deixar quem eu sou, porque eu estou em outro lugar, entendeu? Mas eu acho que, claro, você tem que se adaptar de uma maneira a essa cultura aqui, se você quiser se relacionar com canadenses, etc., mas você também não pode esquecer quem é que você é, o que agrada você, o que te deixa contente, porque você está aqui para conquistar as suas coisas, mas também você está aqui para agregar a sua vida, não para você deixar de ser quem você era, onde você vivia. Então, acho que assim, o meu estilo de ser livre, assim, não seria um impedimento, mas poderia, assim, ser uma dificuldade, assim, para tentar ficar com alguma pessoa daqui, assim, porque... Depende também, a pessoa pode ser viajada, pode ter a mente mais aberta, pode ter o mesmo estilo. Aqui é a multiculturalidade viva, né? Você tem de tudo. Então, de repente pode ser, ainda não sei, mas acho que é isso. Você tem que ser você mesmo, se adaptar o quanto você puder, mas nunca esquecer quem realmente é a sua identidade, né? Você já usou esses aplicativos de encontros? Já. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre um homem e uma mulher falando sobre usar o Tinder. Você já usou o Tinder? Eu usei, mas eu não tive nenhum date através do Tinder, assim. Ai, gente, esse negócio de Tinder no Canadá não tá dando certo não, porque o pessoal fala muito mal, é uma coisa muito impressionante. Não, no Brasil, às vezes eu usava no Brasil, e era bem mais tranquilo. Aqui, assim, é tipo, complicado. Por quê? Não entendi. Não sei, as pessoas não falam. Não dá match? Não, dá match, mas as pessoas não falam. Mas não é você tu fala e a pessoa não te responde. Acho que é só pra mexer com o ego mesmo. Se você tá bonito, não sei. Eu gosto do POF, foi onde eu encontrei meu esposo. E também o Plenty of Fish, que a gente chama de POF, ou POF, né? Eu conheci o meu marido lá. E no Tinder também. A gente se conheceu 2 vezes, mas foi no Brasil, então não conta. Então vocês podem tentar esses aí, se quiserem desenrolar com alguém. Eu vou fazer uma última pergunta pra você. Manda. Você achou as mulheres daqui interessantes? Ou elas são só bonitas? Então, acho que eu tive a oportunidade de conversar um pouco mais, assim. Elas são interessantes, elas são inteligentes, são estudadas. Elas te dão uma atenção, assim, quando você realmente está conversando com elas. Mas eu acredito que, ainda assim, para nossa cultura, ainda mantém uma distância, porque parece que a profundidade não é tanta. Mesmo quando você conversa e tem aquela abertura com a pessoa, elas são interessantes, mas não tem muita profundidade quando conversam com você. Parece que elas têm um pouco de receio de se abrirem. Então, eu acho que esse é um ponto, assim. Você sentiu que elas são frias? Um pouco. Ok. Esse eu acho que é meio que, né, um conceito meio geral aqui do Canadá, né? Mas tudo bem. Parece que sim. Bom, muito obrigada por ter contado aqui sua experiência para os meus inscritos, que a maior parte dos meus inscritos aqui no canal é tudo homem, né? Tudo homem. Então esses agora vão assistir esse vídeo. Se você quiser se despedir do pessoal, fique à vontade. Rapaziada, fica atento ao espanhol, hein? Aprende. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.